atuar dentro do metabolismo celular. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Essa glicoproteína ela pode ser enviada para o citosol e aí ela vai ser ubiquitinada, né? Ela vai ser ubiquitinada e, consequentemente, ela pode ser quebrada em pedaços menores, chamados de proteossomas, para uma posterior reutilização desses tijolinhos, né? desses compostos menores que formaram a glicoproteína que não conseguiu se dobrar corretamente. Então, não é interessante para o metabolismo celular gastar energia com uma estrutura que ela não vai conseguir realizar as suas funções pré-definidas. Então, em vez de você manter uma estrutura dessa que não tem função, é melhor você deteriorar, melhor você degradar essa molécula e reutilizar esses pedaços, reutilizar essas pequenas peças que sobraram dessa degradação na fabricação de novas glicoproteínas, tá ok? Contudo, né, existe também a possibilidade de que essas proteínas elas comecem a serem armazenadas no retículo endoplasmático, tendo em vista que nem sempre elas vão se dobrar corretamente e nem sempre elas vão ser passíveis de serem eliminadas para o citosol da célula, para que elas sejam quebradas, degradadas e o seu material que sobrou seja reutilizado. Então, essas proteínas elas podem se acumular, não é isso? Se acumular no retículo endoplasmático, essas proteínas mal dobradas, ou essas glicoproteínas mal dobradas, elas podem se acumular no retículo endoplasmático e elas vão causar o que a gente chama do estresse do retículo endoplasmático. Tá ok? Então, esse estresse do retículo endoplasmático, ele pode causar consequências graves, principalmente aqui o estresse do retículo endoplasmático, ele está aliado a doenças, né? A doenças como o Alzheimer, não é isso? Então, o Alzheimer, você tem a deficiência no processo de resposta, não é isso? E, consequentemente, o processo de apoptose dessas células que fabricam essas proteínas incorretamente. Então, qual é a solução que a célula ela toma, né? Que a célula ela toma para tentar diminuir esse estresse do retículo endoplasmático? Então, primeiro, se ela está fabricando uma proteína e essa proteína ela está se dobrando incorretamente, qual é o primeiro passo que essa célula ela vai ter que tomar? Ela vai ter que deixar de fabricar mais proteínas, já que cada proteína que ela fabrica, a proteína se dobra incorretamente, e você está tendo um acúmulo de proteínas dobradas incorretamente dentro do retículo endoplasmático. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a diminuição, né, da síntese de proteínas. Se você não consegue produzir uma proteína que ela se dobra corretamente posteriormente, então você para de produzir essas proteínas por um tempo. O segundo passo, pessoal, é o aumento da produção de chaperonas. Como eu falei para vocês, as chaperonas elas auxiliam as proteínas no dobramento dentro do retículo endoplasmático. Então, se você aumenta a produção dessas chaperonas, você aumenta a chance dessas proteínas que estão sendo formadas no retículo endoplasmático se dobrarem corretamente, já que você vai ter essas proteínas aqui, chaperonas, que vão auxiliar nesse processo de dobramento. Não é isso? Caso tudo isso não dê certo, né, você vai ter o processo que a gente chama de ERAD, que é a degradação, né, associada ao retículo endoplasmático. Então, você vai e degrada essas proteínas. Se essas proteínas continuam se dobrando incorretamente, você degrada essas proteínas a fim de diminuir o número de proteínas dobradas incorretamente dentro do retículo endoplasmático. Então, esses três processos aqui a gente chama de resposta ao estresse do retículo endoplasmático. Então, só para relembrar, o que é o estresse do retículo endoplasmático? É quando você tem a formação de proteínas, essas proteínas elas se dobram incorretamente e você tem um grande acúmulo dessas proteínas dobradas incorretamente dentro do retículo endoplasmático. Essas proteínas dobradas incorretamente, elas podem causar situações muito graves para o organismo e principalmente estão associadas a doenças como o Alzheimer. Para evitar essas consequências maléficas para o organismo e para a célula ela investe em respostas para conseguir diminuir o número de proteínas dobradas incorretamente dentro do retículo endoplasmático. Então, a primeira resposta que ela dá é diminuir a produção de proteínas. Se ela está produzindo uma proteína que está ficando com defeito, que ela está produzindo essa proteína ela está sempre se dobrando errado, então o que é que acontece? A gente para a maquinária de produção de proteínas.
Então a gente para de fabricar essas proteínas e aí tenta corrigir as proteínas que estão em grande acúmulo no retículo endoplasmático. O segundo momento, nós vamos ter o quê? A produção, o aumento na produção de chaperonas. Então essas chaperonas, elas vão ser aumentada a sua produção para que elas possam pegar essas proteínas que estão dobradas incorretamente e tentar auxiliar elas em um dobramento correto para que elas adotem a sua estrutura terciária funcional e consigam realizar a função que elas foram pré-definidas na sua criação. Por último, se nenhuma dessas duas soluções derem efeito, nós vamos ter um processo de degradação dessas proteínas, nós vamos quebrar essas proteínas ou glicoproteínas, nós vamos quebrar essas proteínas ou glicoproteínas e o material que sobrou desse processo de degradação vai ser reutilizado pelo metabolismo celular, beleza? Então, a gente falou até agora, pessoal, das principais funções do retículo endoplasmático granuloso. Por que retículo endoplasmático granuloso? Porque o retículo endoplasmático granuloso, ele tem na sua membrana a presença de ribossomos. Qual é a principal função dos ribossomos? Produção de proteínas. Então, o que foi que a gente viu? A gente viu todas as funções aliadas ao retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Porque em todas essas funções nós temos a presença de proteínas, tá ok? Já o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, qual é a principal função dele? É a produção e o transporte de lipídios. E uma das principais classes de lipídios, né, presentes no nosso organismo são os fosfolipídios. Então, esses retículo endoplasmático liso, ele vai estar associado à produção e à distribuição de fosfolipídios. Então, nós temos um esquema aqui que a gente não vai se ater muito, mas aqui você tem aqui no final, não é isso? A produção de uma molécula de fosfolipídio que vai estar constituindo a membrana, não é isso? Que vai participar da constituição da membrana do retículo endoplasmático liso. É importante a gente ressaltar que dependendo do tipo de molécula que for inserida no final desse fosfolipídio, você vai ter fosfolipídios diferentes. Então, por exemplo, aqui, nós vamos ter a inserção da colina, tá ok? Nós vamos ter a inserção da colina, então no caso aqui você vai ter a formação de um fosfolipídio com colina, não é isso? Na sua extremidade. Então você vai ter a formação de um fosfatidilcolina. Se por último aqui você tiver a inserção de uma molécula de serina, de um aminoácido de serina, então você aqui vai ter a formação de uma fosfatidilserina. Então os fosfolipídios, eles podem ter características diferentes dependendo do tipo, né, dependendo do tipo de molécula que está sendo encaixado na sua parte hidrofílica. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós temos a inserção, né, da etalonamina. Então, você vai ter aqui a formação de uma fosfatidil-etalonamina. Então, esses fosfolipídios produzidos pelo retículo endoplasmático liso, eles podem ser de vários tipos, dependendo da sua terminação, dependendo das moléculas que estejam inseridas na sua terminação. Quando eu digo as moléculas que estejam inseridas na sua terminação, as moléculas que estão inseridas logo após o grupo fosfato, não é isso? Não é um fosfolipídio, então é um lipídio que tem na sua presença um grupo fosfato. Então, dependendo da molécula que esteja inserida após o grupo fosfato, você vai ter um fosfolipídio com características diferentes. Então, aqui nós exemplificamos 3 tipos de fosfolipídios com características diferentes. Então, nós temos aqui uma molécula de etalonamina ligada ao grupo fosfato, posteriormente ao grupo fosfato, então você vai ter a formação de um fosfolipídio do tipo fosfatidil-etalonamina. Se você tem a inserção de uma serina, logo após o grupo fosfato, então você vai ter a formação de um fosfolipídio denominado de fosfatidilserina. Se você tem uma colina, não é isso, inserida logo após o grupo fosfato, você vai ter um fosfolipídio do tipo fosfatidilcolina, tá ok? Uma característica importante também do retículo endoplasmático liso é que se ele produz fosfolipídios, ele vai produzir, não é isso, esses fosfolipídios eles vão participar, não é isso? Eles vão participar da constituição da membrana do retículo endoplasmático. E aí o que é que você percebeu? Esses fosfolipídios, eles são sempre produzidos na camada externa, que está em contato com a parte externa
do retículo endoplasmático. Então, você tem aqui, lembrando que, da mesma maneira que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, não é isso? O retículo endoplasmático também é formado por uma bicamada de fosfolipídios. Então, você tem aqui a parte interna do retículo endoplasmático e aqui você tem a parte externa. Se você parar para perceber, os fosfolipídios eles são formados nessa camada externa que está em contato com a área externa do retículo endoplasmático. Então, você vai perceber que conforme esses fosfolipídios eles forem sendo produzidos, vai ter um processo de desequilíbrio. Você vai ter muito mais fosfolipídio na parte externa do que na parte interna. Esse desequilíbrio é facilmente contornado com a volta, né, com a passagem de fosfolipídios que estão na camada externa para a constituição da camada interna. Então, você tem um reequilíbrio quando você tem parte desses fosfolipídios que estão sobrando, não é isso? Que estão causando esse desequilíbrio entre as camadas, quando eles fazem um movimento, né, de troca de posição, e aí eles vêm constituir a parte interna do fosfolipídio. Vem constituir a parte interna da membrana, né, do retículo endoplasmático, perdão. Então, esse processo aqui, você vai ter a síntese de fosfolipídios, e aí é importante a gente ressaltar que a síntese de fosfolipídios ocorre sempre na região, na camada mais externa do retículo endoplasmático. Para contornar esse desequilíbrio que porventura vai ocorrer, parte desses fosfolipídios eles são enviados para a camada mais interna do retículo endoplasmático, que está em contato com o lúmen, não é isso? Que está em contato com o lúmen do retículo endoplasmático, que é a cavidade presente nesse encanamento do retículo endoplasmático. Então, aqui, outras funções, não é isso? Relacionadas ao retículo endoplasmático, ainda falando do retículo endoplasmático liso, não é isso? Porque o retículo endoplasmático liso ele está aliado à produção de lipídios, então existem vários tipos de lipídios que esse retículo endoplasmático liso ele vai estar produzindo. Então, aqui nós temos aqui também a produção de serina e a produção de colesterol, tá ok? Então, esse retículo endoplasmático, ele vai, além da formação da produção de fosfolipídios, ele também vai estar aliado na produção de serinas e de colesterol, que são outros tipos de lipídios, tá ok? Também nós vamos ter uma outra função do retículo endoplasmático liso, que é o processo de dessaturação de ácidos graxos. Então, ele vai pegar moléculas de lipídios e vai acrescentar, não é isso? Vai acrescentar ligações duplas entre esses carbonos presentes nesses ácidos graxos. E, por último, nós vamos ter um processo de desintoxicação, de destoxificação, não é isso? Que ocorre em certas moléculas que estão sendo produzidas dentro do retículo endoplasmático. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Existe essa molécula aqui, ó, que é existe uma molécula aqui que ela está sendo produzida dentro do retículo endoplasmático liso. Essa molécula aqui ela é nociva para a célula, então ela vai ter que sair do retículo endoplasmático, mas ela só vai sair após esse processo de reação química, quando ela vai ter anexado a ela um grupo OH, né? Então, essa hidroxilização solubiliza o substrato e permite a eliminação dessa substância pela urina. Então, essa substância aqui ela não seria eliminada do nosso organismo e, em grande quantidade, ela teria efeito nocivo para o nosso organismo. Então, esse processo de detoxificação vai fazer com que uma molécula de água se associe, não é isso? Uma molécula de água participe dessa reação química e aí essa molécula ela vai sofrer uma detoxificação, não é isso? E, consequentemente, a partir da inserção desse grupo hidroxila, ela vai poder ser eliminada do nosso organismo pela urina, tá ok? Exemplos de substâncias que necessitam de detoxificação são o fenobarbital e pesticidas como o DDT, tá ok? Por último, né, para a gente encerrar a nossa aula, né, a gente tem que recapitular que dentro do sistema de endomembranas, né, nós também temos esse processo aqui que a gente chama de via biosecretora, né, biosintética secretora. Então, o retículo endoplasmático ele faz parte como o primeiro elemento dessa via biosintética secretora. Então, ele participa com a produção de
proteínas e a produção de lipídios. Essas proteínas e esses lipídios eles são enviados posteriormente para o complexo de Golgi, que vai ser o alvo da nossa próxima aula do sistema de endomembranas. Esse complexo de Golgi ele vai atuar no armazenamento dessas substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático, então ele vai armazenar essas substâncias e amadurecer, consequentemente, essas substâncias, uma vez que elas podem vir imaturas, e, consequentemente, eles vão utilizar essas substâncias maduras para serem eliminadas para fora da célula, onde elas vão participar do metabolismo, vão participar de várias reações do metabolismo celular, tá ok? Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Nós conhecemos agora uma nova organela presente, duas novas organelas, na realidade, presente nas células dos organismos procariontes, os organismos eucariontes, não é isso? Que é o retículo endoplasmático, granuloso e não granuloso. A principal função do retículo endoplasmático granuloso, que tem os ribossomos presos na sua membrana, é a produção e o transporte de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, que não tem a presença de ribossomos presos na sua membrana, ele vai ter como principal função a produção de vários tipos de lipídios e o transporte desses lipídios para, por exemplo, serem armazenados e amadurecidos no complexo de Golgi, que vai ser o alvo da nossa aula, da nossa próxima aula. Tá ok? Então, fiquem bem. Eu vou passar o material para vocês, vou postar essa aula agora e espero que vocês consigam fazer um bom proveito dessa aula de hoje, tá ok?